Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O tema do nosso programa Visão Espírita é Mãe. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança, e nestes dois programas, em especial, de muito amor, de muito carinho e de muito reconhecimento. Continuamos a conversa que iniciamos, agradável, com Marlene e Amanda, mãe e filha. Marlene Trivelato é psicóloga, profissional da educação, divulgadora da causa espírita como palestrante, e Amanda é psicóloga, evangelizadora e também trabalhadora da causa espírita e cristã. Amanda e Marlene, Marlene e Amanda, bem-vindas ao programa Visão Espírita. Amanda, sua saudação. Muito obrigada, Zola, por poder estar aqui, por dar continuidade a esse programa, né? Gratidão. Marlene. Obrigada por estar aqui, né, por estar junto de vocês aí nesse momento, nessa temática tão importante e estar ao lado da minha filha, né. No programa anterior nós encerramos o assunto, né, a Amanda já fez as considerações dela, que você, se não assistiu, pode assistir, está gravado no programa Visão Espírita, no nosso canal no YouTube. Marlene, a questão que falta você nos considerar é que temos uma impressão de que os espíritos que reencarnam atualmente no corpo feminino, eles apresentam uma certa resistência à maternagem, à maternidade. Se isso realmente existe, ou que reflexões podemos fazer sobre este tema? Então, Zola, ouvindo a resposta da Amanda, né, acho que é importante partir dela, né, da resposta que ela deu na primeira parte, é a gente pensar nas nossas próprias transformações sociais e culturais que estamos inseridos, né. Se a gente partir lá de séculos atrás, em que uma criança com 13 anos, ela já casava e imediatamente ela tinha que ter filhos, e aí eu lembro da minha mãe, que voltou da lua de mel e ela não estava grávida. Minha mãe casou com 25 anos, né? Mas ela não estava grávida, e isso foi uma coisa assim extremamente ruidosa dentro da família, porque minha mãe, cogitando que minha mãe tinha problemas, né? E na verdade, minha mãe não engravidou dali 3 meses de mim, né? E minha mãe teve 3 filhos, tudo bem, numa boa, mas naquele momento ter filhos, voltar grávida de uma lua de mel era o esperado pela sociedade, né? No meu caso, eu demorei mais de 3 anos, e aí essas mesmas pessoas que eram minhas avós diziam que eu também tinha problema, né? A mãe da minha mãe não, mas a mãe do meu pai sim, né? Ela falava que eu tinha problema, e quando eu engravidei, porque eu fiz tratamento, e ninguém tirava isso da cabeça dela, né? Então, assim, são as expectativas, são as mudanças, né? E essa construção do papel da mulher, os arranjos, né? E cada vez mais essas questões materiais, as questões de ter, né? De ter condições para ter filho, né? Vão impregnando nesse ato da maternidade ou paternidade, né? E aí, essas condições de querer dar o melhor, ou mesmo o medo de se ter e das responsabilidades de se ter, né? Porque sabe-se o que significa se ter, se observa nas outras situações. Então, isso vai gerando sentimentos aí de expectativa de espera ou de renúncia mesmo pela maternidade, né? Então, e a gente tem que pensar, e eu lembro muito bem quando eu tive minhas 2 gestações, né? E às vezes o momento, por mais que eu tivesse
que eu queria que fosse melhor, né? Não foi tão bom assim, né? Principalmente no meu segundo filho. Era um momento muito difícil, meu e do meu marido. E às vezes eu ficava, nossa, mas o que ele vai ter? O que vai ser? O que eu vou conseguir dar para ele e tal? E sempre me vinha uma voz muito confortável. O que ele precisa, ele já tem. É lógico que nós não podemos reduzir isso, né? Uma visão romanceada, né? Que não precisa ter uma boa escola, não precisa ter dinheiro, não precisa ter roupa bonita, né? Porque precisa ter amor. Não, é todo um conjunto que vai dar essa condição de vida. A gente não está querendo dizer isso, mas o transcorrer vai dando as possibilidades. E as possibilidades vão ser dadas de acordo com a necessidade, de acordo com as escolhas e de acordo com o que é importante para aquele espírito. Isso que a gente tem que levar em consideração. Isso a gente se perde nesse momento. A gente tem que pensar o que é importante do ponto de vista espiritual. E a gente fica se perguntando, muito preso do ponto de vista material. Marlene e Amanda, às vezes eu fico pensando, né, que isso é uma reflexão que a gente divide com o telespectador e com a telespectadora, né? Na sua narrativa representa que vocês superaram as exigências e o momento, né? E às vezes é preciso entender que a gente supera, né? Que a gente vai conseguir e não estamos sós na caminhada, né? E pensando nisto, eu vou propor uma questão agora que vai propiciar-nos reflexões muito significativas, né? E a pergunta ela é bem objetiva, né? Amanda, analisando você no seu dia a dia, nas suas convivências, né? Naquilo que você lida institucionalmente, familiarmente, socialmente, dar à luz significa ser mãe? De forma biológica, sim, né? Aquela mulher tornou-se mãe, mas no sentido maternagem, né, depende, né? Depende, até porque se a gente for pensar aí no espiritismo, né, existem aí as condições reencarnatórias, né? Então, assim, como é que se dá a relação dessa mãe com esse filho que está chegando, né? Como será que foi dada essa relação entre eles, né? Pensando aí em outras vidas, em outras encarnações. Então, a gente não sabe aí quais são as condições reencarnatórias, né? Que vai se dar nessa relação e que pode tornar difícil essa maternagem para essa mãe, né? Então, os próprios desafios que a gente estava colocando, né? Eu posso até gerar um filho, mas não significa que eu estou assumindo um papel de mãe, né? De doar, de dar o amor, de cuidar, né? Porque ser mãe não é apenas dar à luz a um filho, né? É muito mais do que isso. Marlene, eu vou te pedir também que você, junto com a sua resposta, né, fale para nosso telespectador e para nossa telespectadora, né, porque a maternagem, né, então eu vou aproveitar e vou incluir na questão. Dar à luz, né, significa ser mãe? Significa vivenciar a maternagem? Significa a oportunidade de vivenciar, mas implica na escolha, né? E, ao mesmo tempo, para alguns espíritos, é a oportunidade que é dada a aprender a amar. Como a gente falou lá no comecinho, né, na primeira parte do temática da mãe. Nós transitamos entre masculino e feminino. Então, no momento que muitas vezes nos encontramos na posição de feminino e vamos gerar uma outra vida, é a oportunidade, às vezes, de uns espíritos mais difíceis, mais endurecidos, de aprenderem a amar. Amar
por isso que muitas vezes a gente vai identificar, nossa, mas que filho, aquela criança é tão boa, é uma criança, nossa, que espírito, e que você fazer aquela mãe, mas ele não merecia aquela mãe que ele tem. Ele merecia, porque ele está ali junto, ele tem uma proposta, ele tem um amparo espiritual para justamente abrir o coração daquela pessoa para o amor, para doação, para o que significa a maternagem, né? Então, tudo tem um propósito e tudo está alinhado com a lei do amor. Eu vou propor uma questão nesta que você já coloca de filhos e mães, mães e filhos, que é a seguinte: as mães amam seus filhos ou estamos confundindo amor com instinto? O Espiritismo apresenta a reencarnação como processo de justiça, e visto que em certas ocasiões estão colocados frente a frente adversários do passado, na condição de mães e filhos e mães. Então, aí a gente vai lá para a questão 890, né, que eu acho que ajuda a gente a responder essa questão. Será uma virtude o amor materno um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento a uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, para nós, humanos, né, essa transcende a esse aspecto só de gerar e permitir e dar as condições materiais. Mas é um cuidado que vai além, né? Eu lembro, eu aqui, já na minha idade, né? Minha mãe me fazia eu ligar todos os dias quando eu chegava do meu trabalho às 11 horas da noite. Porque ela queria saber se eu tinha chego, se eu estava bem, né? E então, é esse lado, né, que impulsiona, que vai além, né? Agora, por isso que exige muito desse espírito, né? O ter filho, que a pergunta que você me fez, né? O espírito apresenta reencarnações como processo de justiça e visto que em certas ocasiões estão frente a adversários do passado. E é essa a questão mesmo, né? Então, como que é difícil e graças a Deus que nós não sabemos, né, quem são aqueles filhos que nós temos em casa, porque nós sabemos que muitos deles que nós carregamos, que acolhemos hoje no nosso lar, foram nossos adversários, que entraram em lutas, que até cometeram homicídios conosco mesmo, vamos saber se isso não aconteceu, né? E a lei é que nós possamos desenvolver essa afinidade pelo amor entre espíritos, né? Que a gente possa espiritualmente evoluir, aprendendo que as pessoas têm seus lados ruins e têm os seus lados que nós podemos acreditar e promover esse desenvolvimento, né? Esse espírito, né? Pode evoluir, né? E transpor essa relação negativa do passado. Então, assim, são as possibilidades, né, que nós temos pela maternagem. Amanda, é instinto ou é amor? A questão da maternidade aí. Já pensou um espírito olhar para o outro e falar assim, eu te conheço. Você me conhece. Já pensou o desafio que é isso? Exato. Realmente é uma benção a gente ter esse esquecimento, né, Zola? Mas eu entendo que sim, é amor, existe o instinto, né? Como nós colocamos no
no outro programa, né? Mas também existe o amor, né? O Livro dos Espíritos fala pra gente que a natureza deu à mãe o amor, né? Justamente para que ela consiga ali manter essa conservação, manter esse olhar, né? Desenvolver um cuidado, um carinho. Mas o amor, ele se desenvolve, sim, para ser como um guia, né, para essas mães. Porque se a gente for pensar um neném, né, naquele momento em que a mãe não sabe se ele tá chorando porque ele tá com fome, se ele tá com cólica, né? Se essa mãe não tem o amor desenvolvido, né, enfim. Então, sim, né, existe o amor. Diante dessas considerações que se apresentam, e nós estamos falando de Espiritismo, falamos de Livro dos Espíritos, né? Então aqui fica o convite para que o telespectador e a telespectadora, né, pesquise, encontre o Livro dos Espíritos, que lá estão algumas respostas e algumas considerações filosóficas sobre o tema. Dentro disto, começando aqui pela Amanda, qual é a visão espírita da maternidade? Bom, nós vamos pensar, né? Deus colocou um filho na vida dos pais, né? Para que esses pais, né? Para que essa mãe pudesse conduzi-lo, né? Nessa encarnação para o bem, né? Para a própria evolução espiritual. Então, a maternidade, ela entra como um fator importantíssimo na vida desse filho, né, que está se formando, um espírito que está se formando, que, como nós dissemos, não se recorda das outras encarnações, né, então, ela vem para guiar, né, então a mãe vem para guiar, para trazer auxílio para esse filho no próprio desenvolvimento dele. Então, ela tem um fator imprescindível, né? Ela que vai facilitar as condições para esse espírito encarnado. Marlene, qual a visão espírita da maternidade? Eu entendo da mesma forma que a Amanda, né? Que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, bem isso, 892, ela vai falar, é confiada a missão de se esforçar-se para encaminhar os filhos para o bem, né? Que está lá na 582, né? Então, a gente tem que entender que o papel aí da mãe é justamente esse, de promover um processo educacional e educacional de todas as formas, né? Educar para saber como se senta numa mesa, como se come com a boca aberta, com a boca fechada, como se fala, como que se respeita nos lugares que as pessoas estão, mas também esse educar de saber as regras, né? De saber as questões morais, ou se educar espiritualmente. Hoje, nós temos muitas pesquisas mostrando as dificuldades, as relações negativas que se tem da falha nesse processo da educação espiritual, né? Do cuidar do espírito. E aí, nem fazendo menção à questão religiosa, porque a questão religiosa a gente sabe que é muito mais do ser humano, né? A importância de ter aí a questão religiosa, mas a questão da gente ter a crença, da gente ter uma preocupação a respeito da nossa existência, e isso ser falado com as crianças, ser cultivado de alguma forma e apresentar a ele esse Deus, né? Esse Deus que nos rege, que nos proporciona tantas oportunidades de experiências que nos facilitarão a nossa evolução espiritual. Acolher, né? Estar ali no acolhimento, mas sempre educando,
Eu acho que isso não se pode perder de vista, esse aspecto educacional. E é importante salientar que às vezes as mães ficam assim, mas eu faço isso. Mas lembra que os espíritos, no livro dos espíritos falam, esforçar-se, né? Muitas vezes também depende do outro espírito, mas eu tenho que estar sempre fazendo a minha parte, né? E não desistir desse esforço. E caminhar, sim, para mostrar que existe, né, uma evangelização, encaminhar as crianças para um processo de evangelização. A gente tem lá na nossa casa, no SEAC, e tem em várias outras casas espíritas, né, que fortalece e facilita. Isso posso dizer como mãe, como que me facilitou ter posto meus filhos em evangelização, né? Que até hoje isso facilita os diálogos, a prática do evangelho no lar, como que facilita, né? Ah, mas ele não presta atenção, ele não fica, não importa, é difícil, a gente acredita que a mãe fala de um ouvido e sai pelo outro, mentira, porque nós temos poder sim, fica lá, a semente está lá, na hora que ela estiver pronta, ela vai germinar. A gente nunca pode desistir e sempre criar espaços para esses aspectos educacionais de todas as formas, de todas as horas, de todos os aspectos aconteça. É importante, né, que nesse processo de educação coloque, além de todos os valores materiais momentâneos, né, que eles se transformam, né, independente de crença, de fé, de qual seja o caminho para uma espiritualidade, né, para a condição de espírito que viveu ontem, vai viver amanhã, né, a presença de Deus no contexto de cada um, né, porque lá na frente, lá adiante, essa essência, né, essa semente, né, ela vai frutificar e vai semear. Aquilo que você colocou. Filho, presta uma atenção em pai e mãe, que é algo maravilhoso. Caminhando para o encerramento deste programa, eu trago uma questão que afeta profundamente e marca e dá-nos o peso do que é a maternagem, do que é a mãe. Considerações para mães que sofrem perdas de seus filhos. Lidam com filhos com limitações físicas, que foram abandonadas e esquecidas. Filhos que perderam no caminho e cometem erros morais. O que falar? O que dizer neste programa dedicado ao Dia das Mães, às mães, que agora eu acho que já não é mais dia, o mês de maio é mês das mães. Para mim é 365 dias do ano, é dia de mãe, né? Mas o que falar para quem perde seus filhos, lidam com filhos com limitações físicas, mães que se sentem abandonadas e esquecidas, filhos que se perderam no caminho, que cometem erros morais e éticos. O que falar? Amanda? Bom, acho que primeiro, né, antes de tudo, é dizer que elas não estão sozinhas, né, Zola? Por mais que diante desses desafios pareça que estão sozinhas, né, que o chão sumiu, né, dizer que elas não estão sozinhas e lembrá-las de que existe um propósito maior do qual, enquanto encarnados, nós não lembramos, né? Não dá para saber os motivos, né? O que, enfim, mas lembrar que existe alguém maior, né? Que rege tudo e que não desampara, né? Que não desampara, pelo contrário, dá força, mas às vezes é difícil de ver, mas saber que existe um cuidado, né? E que eu acho que o principal, que elas não estão sozinhas, né? Marlene? Eu penso que o que a Amanda falou é primordial, né? Saber que não estão sozinhas e que também que temos que seguir, apesar de tudo, né? E de todos, o que faz com que o que nós vamos ser cobradas, o que nós vamos nos cobrar, na verdade, né? Porque é a nossa consciência que cobra, ninguém mais, é aquilo que nós fazemos, né? São as nossas obras.
Então, independente daquilo que nos acontece, né, a perda de um filho, ou um filho que não corresponde àquilo que, as questões morais que foram ensinadas, lembrando que essa lei do amor, a lei que veio, né, justamente a importância de abrigar um filho, de dar aquilo que ele precisava, no tempo que ele precisava para viver aqui na Terra, né? E mesmo aquele que não corresponde, o quanto as oportunidades foram dadas a ele aprender, né? Então, é nisso que a gente, não é no imediatismo, essa é a questão, né? Quando a gente tem a compreensão do que o Espírito, né, é eterno, né, não tem o infinito, até o infinito, a gente vai entender que aqui é um pedacinho desse tempo que esse Espírito passa. Então, que se foi dada a ele essas oportunidades, ele precisava daquilo, ele precisava daquele momento, e isso foi dado. Então, a nossa responsabilidade foi cumprida. E é isso. Não dá para a gente contar com a resposta daquela desejável, porque é um espírito também que tem as suas características, né? O que é importante é a gente cuidar do nosso coração, nos fortalecer em Deus e saber ter consciência daquilo que fazemos para o bem. Chegamos ao término deste programa Visão Espírita. Eu agradeço a Amanda, agradeço a Marlene. E no último programa, Marlene, você disse que a sua mensagem final você deixaria para este programa. Então, por favor, qual é a sua mensagem à nossa telespectadora e ao nosso amigo telespectador? Bom, a minha mensagem é que de muita gratidão, né, por ter sido mãe, e ter Amanda como filha é algo formidável. Amanda e Guilherme são espíritos que me ensinaram demais na minha vida. E ter a minha mãe, que hoje não está mais aqui em carne, foi algo que não me deixou, fez o que eu sou hoje, né? Então, é muita gratidão a todos esses espíritos que me cercam e ao meu marido, né? Que sem ele eu também não teria conquistado esses 2 filhos que eu tenho hoje. E, acima de tudo, é que dizer que ser mãe não tem romantismo, né? Tem entraves, mas tem muito aprendizado e que a gente tem uma ótima, mas assim, nós temos um ser que pode nos ajudar a todo momento na nossa tarefa de ser mães, que é Maria, que não deixou seu filho, que compreendeu a sua missão, que esteve ao seu lado e que não renegou nenhum momento a sua tarefa perante esse filho. Que todos nós possamos nos espelhar em Maria, entendendo essa tarefa espiritual que temos com o outro. E esse outro não significa apenas o nosso filho, mas sim o que nossos filhos têm na nossa sociedade com os outros que convivemos. É isso que Maria nos ensina, é entender que todos devemos ser respeitados. E assim, respeitando a todos, estaremos ensinando nossos filhos a respeitar. O programa Visão Espírita agradece vocês por essas participações, por essas ponderações e deixa a vocês talvez um significado, né? Que se tornou sinônimo sempre que essa palavra é dita nos sentimentos mais nobres que todos carregamos. Mãe, dê um sinônimo para a mãe: amor. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.